Amém ou não amém? Gênesis capítulo 33. E eu quero falar nesta noite sobre os processos que ninguém vê. Processos que nós vivemos e somos submetidos, que as pessoas não veem. E aqui está escrito algo tremendo, em Gênesis capítulo 33. Levantando-se Jacó, os olhos viu Esaú, que se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos, a Lia, a Raquel e as duas servas, e as pôs com os seus filhos à frente. Lia e os seus filhos atrás deles, e Raquel e José foram os últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, agarrou-o, arrojou-se no pescoço dele e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e os seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e os seus filhos, e se prostraram. Por último chegou José e Raquel, e se prostraram. E perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que eu encontrei? E respondeu Jacó: para lograr, ou para valorizar, honrar e aproveitar a presença do meu Senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda os teus bens. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se eu valorizei a tua presença diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. O último versículo: peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso comigo, e tenho fartura. E insistiu com ele, até que ele aceitou. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Meu Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, por cada vida que está aqui nesta noite, por cada pessoa que está nos assistindo online, Pai. Nós queremos te glorificar, porque entendemos que nada é sobre nós, tudo é sobre a tua presença. Nós entendemos, Pai, que é o Senhor que fala, é o Senhor que se move, é o Senhor que realiza coisas grandes e extraordinárias, e vai além de tudo aquilo que nós temos pedido ou pensado, segundo o teu poder que em nós opera. Meu Deus, usa a minha vida e a do Clay como instrumentos em tuas mãos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, aplauda lindamente o seu nome, amém? Oh, aleluia! E no fim quero poder abraçar cada um de maneira carinhosa e amável, como eu sempre faço. Meus amores, meus lindos, eu acredito que 90% da nossa história, na particularidade, as pessoas não conhecem. As pessoas podem ver os frutos que nós produzimos lá na frente, mas elas não sabem o que um Zé Queiroz passou para chegar onde está. Não sabem o que um pastor André passou para chegar onde está. Não sabem o que o pastor Gledson, o pastor Everton, o meu pai, o Mano e tantos outros que estão aqui, a minha sogra, a minha esposa, nós passamos para estarmos hoje aqui. E cada ser humano tem a sua história, tem a sua particularidade, a sua individualidade. E quando nós falamos de processos, não nos referimos apenas a processos negativos, porque em uma vida não só existem perdas, existem ganhos também. Não só existe desonra, mas existe honra também.
Não só existe traição, existe lealdade também. Não só existe desamor, existe amor também. E muitas pessoas, quando começam a se aproximar da nossa intimidade, elas começam a perceber que nós somos muito mais do que aquilo que elas poderiam imaginar ou ver. Não pelo nosso perfil, mas pela nossa história. Porque a base que traz sustentação ao ser humano no presente é a história que foi construída por Deus. Eu preciso entender que aquilo que de negativo aconteceu lá atrás é a base para que eu não cometa mais os mesmos erros. É a base que me amadureceu, é a base que me faz testemunhar. E aquilo que aconteceu de positivo são princípios que eu preciso deixar para a nova geração, para que eles não sejam perdidos. Porque passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. E os princípios da palavra de Deus, os princípios para a família, os princípios para o cidadão, eles precisam ser mantidos. Só que assim como eu e como você, a palavra não mostra algumas partes da história de alguns homens. E uma das mensagens mais profundas que faz tempo que eu preguei, eu acho que eu tenho que pregar novamente, eu não sei se o pastor Gledson lembra, foi onde Jesus estava dos 12 aos 30 anos. Essa foi top. E houve uma exposição bíblica, porque você não vê os textos bíblicos. Eu falei da morte de José, porque ali diante da cruz, você só vê Maria. E eu mostrei fatos e comprovações bíblicas do que aconteceu com Jesus durante essa etapa não mostrada. E nós precisamos pregar novamente, né, pastor? Naquele dia a igreja, ela urrou chorando. A gente não sabia como terminar, esse lugar estava super lotado. E as pessoas foram tão cheias pela revelação bíblica, que eu acredito que são uma das pérolas do ministério que Deus me entregou. Foi essa mensagem: onde Jesus estava quando a história não contou. Mas existe fatos bíblicos. Existe, pastor, existe. Você vê o Jesus encontrado no templo com 12 anos, e vê o Jesus ali aos 30 anos começando seu ministério. Mas eu provo a você biblicamente onde ele estava e o que ele fazia ao longo de todo esse tempo. E é interessante que, assim como Jesus, isso aconteceu com Esaú também. Muita gente fala de Jacó, né, de Israel. Eu gosto de pegar alguns coadjuvantes da história que nós lemos. Aqueles que talvez não sejam aos olhos humanos tão importantes e tão destacados. Porque nós achamos que as pessoas mais importantes são aquelas que estão em eminência, são aquelas que aparecem, são aquelas que falam, que têm oratória, que estão diante dos holofotes, onde na verdade os membros mais importantes do ser humano são aqueles que não aparecem. Cérebro, coração, se não estiverem em funcionamento, não existe vida no corpo. E muitas vezes nós não vemos a trajetória de uma pessoa, mas quando você conheceu aquela pessoa lá atrás, e você vê ela lá na frente, você pode ver muitas diferenças de visual. Mas o que é mais chocante é você ver a transformação de caráter. Fulano de tal que eu estou conhecendo hoje não tem nada a ver com a pessoa que eu conheci lá atrás. E é interessante que o próprio tempo mostra quem é quem. O próprio Deus revela o que Ele mesmo fez. Não é através da sua justificativa, não é através da sua defesa, porque nós temos um advogado de defesa. Não é através dos seus atos na frente das pessoas. É o seu caráter. É o manancial que flui de você, que diz que você jorra água doce e não água amarga. Quando Esaú, você vê a história dos dois irmãos, eles eram gêmeos, e Esaú nasceu primeiro, foi arrancado primeiro, e Jacó já vem segurando a perna do seu irmão.
Os dois eram completamente diferentes, eles não eram da mesma placenta. Um era peludo, outro era mais liso. Um gostava de caça e outro gostava de cuidar dos rebanhos e de ajudar a mãe ali na sua casa. Esaú gostava da caça. E Isaac, ele gostava muito dos guisados que Esaú preparava quando ele caçava. Já Rebeca, por ser ajudada, consequentemente por Jacó, ela já tinha uma afinidade maior ali com Jacó. Porém, certa vez, chegando faminto, e ali Jacó prepara um guisado de lentilhas, e Esaú com fome, sem querer preparar nada, ele pede ali o guisado, e Jacó diz: eu vou te dar, só se você me repassar o direito de primogenitura. Por quê? Porque o primogênito era abençoado pelo pai. Assim como era na monarquia, o direito era do primogênito, a bênção patriarcal, que os patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó, os pais, os primeiros. Então, consequentemente, diante de Deus, essa bênção era fundamental. E naquele momento, então ele foi comer o guisado de lentilhas, Esaú, e disse: do que me vale seu primogênito, se eu estou morto de fome? E ele subestimou. E de repente, quando ele pediu, porque já estava cego Isaac, um guisado a Esaú, para que ele pudesse comer, abençoar o seu filho e depois morrer, Rebeca, ouvindo isso, ela tramou com Jacó: vamos enganar Isaac. Então prepararam ali pelos de animais para simular o seu irmão, porque Isaac já estava sem vista, colocou no corpo do irmão. Rebeca sabia a comida exata que Isaac gostava, e ela preparou o guisado. E de repente, disfarçado de Esaú, Jacó vai até Isaac. Isaac disse, tocou nele e disse: o pelo e a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mesmo assim ele foi confundido, e ele comeu daquele guisado. E quando Esaú chega depois, Esaú apresenta o guisado, e Isaac diz: você não era aquele que estava aqui? Ele disse: não. E ambos descobrem que foram enganados, que Jacó se disfarçou de Esaú. Mas como ele sabia que Esaú era um homem de caça, um homem de batalha, um homem que ia atrás dos animais, ele era um homem feroz, um homem sisudo. Ele sabia que Esaú não deixaria barato. Ele sabia que Esaú iria atrás dele. Então o que é que Jacó ele faz? Ele foge. E eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, mas na fuga de Jacó, Deus fala com ele. Na fuga de Jacó, ele conhece Labão, que veio a ser o seu sogro. O que se planta se colhe. Apaixonado por Raquel, trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Quando terminou de trabalhar, achando que teria o seu prêmio, então Labão apresenta Lia. Por quê? Porque era mais velha, e na tradição era um crime a mais nova se casar antes da mais velha. Então, consequentemente, ele casa com Lia, porque naquela época a bigamia era permitida. Naquela época, depois princípios foram estabelecidos. Então, consequentemente, trabalha mais 7 anos. Mas ele plantou isso, ele enganou, foi enganado. O que se planta se colhe. Trabalha mais 7 anos, casa com Raquel, que era estéril. Mas lá na frente, ele tem 2 filhos, no qual ele amava demais, porque eram filhos da sua velhice e da sua amada. Quem sabe os nomes? Vocês não sabem os nomes dos filhos de Raquel, os 2? José do Egito e... Dá um beijo no seu irmão. Não, não dá não, manda um beijo para ele. Já dei a dica. Qual era o outro? Você pede um beijo a uma pessoa: Benjamim, graças a Deus. Pronto. Então teve esses 2 filhos. Aí de repente, prosperando, depois de tanto tempo, chega a informação para ele: Esaú vem até você. Ele pensa logo, ele vem para se vingar. Ele vem para prestar contas comigo. Ele vem para me matar e tomar o que é meu. Chegou a hora.
Só que Jacó, a história dele é contada, mas a de Esaú não. E de repente, Jacó, ele tem medo e ele se prepara. Ele separa dois bandos ali, porque ele pensa: se Esaú vier e matar um bando, o outro permanecerá vivo. E consequentemente, diz a palavra que ele passa pelo Val de Jaboque, onde chama aquele lugar de Peniel, porque ele luta com Deus. Ele recebe uma nova identidade, um novo nome. Val quer dizer a parte rasa do riacho. E ele deixou as pessoas irem na frente, e ele clama ao Senhor para que o Senhor fizesse algo. E naquele momento o seu coração temia algo que não iria acontecer. E quantas vezes nós estamos com medo daquilo que não aconteceu? De repente Deus está trabalhando e nós nem sabemos. De repente Deus já está movendo o coração de pessoas e nós nem sabemos. Grandes surpresas estão por vir e nós estamos achando que vem desgraça, que vem o pior, que do jeito que está a coisa só tem a entrar em mais decadência, enquanto Deus está preparando coisas maravilhosas. O ser humano é mutável. Nós entendemos que as estações passam, pessoas passam, mas existe um Deus que é imutável, e Tiago diz que ele não muda, que nele não se encontra variação, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então naquele momento Jacó ficou desesperado. O que é que eu vou fazer? Eu vou preparar presentes, gado. Deus me fez prosperar para tentar agradar o meu irmão, para que ele não faça nada comigo, nem com a minha esposa, as minhas esposas, nem com os meus filhos, nem com o rebanho. Mas de repente, para piorarem a situação de Jacó, dizem, e ele não vem só não, viu? Vem 400 homens com ele. Ele diz, pronto, agora piorou. Ele não vem só, ele vem com um exército. Ele vem com um monte de gente com ele. Ele agora vai me matar, não vai ficar ninguém. Como eu não tenho forças diante dele, porque a lembrança de caráter que eu tenho do meu irmão é de um homem brabo, sisudo, um homem marrento. Então eu não vou sobreviver diante dessa. Esse encontro vai ser mortal. O que me resta é presenteá-lo e ver se ele tem misericórdia de nós. Aí chega depois do Val de Jaboque, que agora não mais Jacó, mas Israel mancando, e de repente vem Esaú ao seu encontro, e assumindo o compromisso, ele se apressa Jacó, e quando ele chega lá, ele se prostra 7 vezes. Esaú se apressa também no cavalo onde ele estava, e ele corre, ele desce, e ele tem a atitude que Jacó não teve. Ele corre para agarrar o seu irmão, abraçar, arrojar-se no pescoço e dar cheiro, dar beijo e chorar. Em outras palavras, conjecturando, meu irmão, eu não vim te matar, eu vim matar a saudade de você. Eu vim te ver, eu vim para te amar, eu vim para te ajudar. Eu vim aqui porque eu senti a sua falta. Eu vim até você porque eu amo. E eles ficaram abraçados e chorando. Todo mundo bota Jacó lá em cima, mas quem teve a atitude de procurar quem? Esaú, que procurou Jacó. Os coadjuvantes dessa geração são aqueles que Deus mais usa. Pode não aparecer na história, mas estão inclusos na história. Por trás de alguém público existe alguém que ora, que aconselha, que sustenta, que enxuga as lágrimas, que intercede, que encoraja, que fortalece quando faltam forças. Então de repente chega Esaú e abraça Jacó sem querer soltar. E
quando ele levanta a vista, ele pergunta: quem são essas mulheres? Esses rebanhos e esses meninos? Ele diz: são as mulheres e os filhos que o Senhor me deu. E ali Esaú conhece as suas cunhadas e os seus sobrinhos. E Jacó, ele diz uma das expressões mais fortes. Meu irmão, todos nós viemos para valorizarmos a tua presença e nos prostramos. E Esaú não queria que Jacó se prostrasse. Ele disse: se levante, meu irmão, eu trouxe presentes para você. Ele disse: eu não preciso, eu prosperei também, eu não vim pedir nada a você, eu não vim me vingar, eu não sou mais o mesmo, eu só vim para te amar. Pelo contrário, eu vim aqui para somar com você. E Jacó usa a expressão mais forte do mundo bíblico: Esaú, aceite, porque muitas pessoas olharam para mim nessa terra. Por sinal, tive experiências com Deus no Betel e no Peniel, mas você olhou para mim como o próprio Deus olha. Diga para o seu irmão, diga: você não entendeu não. Diga: você olhou para mim como o próprio Deus olha. Onde estava Esaú? Irmãos, eu não sei qual foi o processo. Eu sei que Esaú teve uma profundidade de processo de caráter com Deus, que o homem que Jacó reencontrou, chamado Esaú, não tinha nada a ver com o caráter do homem que ele deixou, pastor Gleison, na casa do seu pai. Ele teve a atitude de procurar. Foi ele que beijou e abraçou. Foi ele que se preocupou com a família de Jacó. E ele disse: eu não quero que você tenha, eu vim para te ver. E Jacó enxergou: eu vejo Deus em você. Sabe qual é o maior privilégio de um homem e de uma mulher? É quando eles conseguem enxergar o próprio Deus em nós. Olha para o seu irmão, diga: é quando eles conseguem enxergar o próprio Deus em você. E como ele insistiu muito, mano, então Esaú foi e aceitou os presentes. Mas sabe o que Esaú disse? Quando Jacó perguntou: por que esses 400 homens? Ele disse: porque eu mandei eles para te servir. Você está me dando aí rebanho, você está me dando, só que esses homens que estão comigo aqui, você pode ler o texto, eu não trouxe eles para te matar não. Eu trouxe eles para te ajudar a crescer ainda mais. Eu trouxe eles para andarem contigo. Jacó disse: eu não preciso. Ele disse: aceite também. Eu trouxe eles para te fortalecer, mas eu pensei que esses homens me destruiriam. Não! Esses homens vieram te ajudar. 3 princípios básicos. Existem processos que Deus realiza que o homem não vê, mas que lá na frente, por meio dos frutos do caráter, todos verão que Deus fez algo extraordinário e sobrenatural. Olha para o seu irmão com um olhar 45, com um olhar 50, com um olhar penetrante, e fala com fé. Diga: muita gente pode não ver agora, mas quem anda com Deus, é impossível ser o mesmo. Vão olhar para você e vão dizer: eu vejo Deus na sua vida. Jacó tinha a promessa, mas Esaú também. Ele não perdeu a bênção de Deus. Se Deus abençoou Jacó, abençoou Esaú também. Se Jacó tinha presente para dar, Esaú também tinha. Segundo princípio, Esaú disse: eu não preciso. Quando Deus faz algo na vida de alguém, nos bastidores, essa pessoa não tem um caráter vingativo, ela não tem um caráter competitivo,
ela divide o que ela tem. Tá bom, eu vou receber esses presentes, mas você também vai receber o meu. É uma via de mão dupla. Se você precisa de amor, então ame. Se você precisa de perdão, então perdoe. Se você quer oração, então ore. Se você quer a mão de alguém te ajudando, então ajude também. Nós nunca sabemos o dia de amanhã. Eu tenho falado, meu querido Zé Queiroz, para as autoridades, que a igreja do Senhor Jesus, juntamente com os governos, são imbatíveis. Porque enquanto vocês estão lidando com leis e melhorando os municípios, os estados, nós estamos trabalhando o caráter do cidadão à luz da palavra, para amar, para perdoar, para ser gente de honra em Caruaru, no Brasil e no mundo. É essa junção que faz com que ninguém possa segurar Caruaru e o Brasil diante daquilo que Deus fará. Quantos creem nisso? Digam aleluia. Se é para Jesus, aplauda o seu nome. Jacó não tinha o caráter vingativo, e Esaú também não. Aí tem gente que diz: Deus me submeteu a um processo tão duro, e você acha que não me submete também não? A síndrome de Elias: ah, Jesus, eu fiquei só. Ah, Senhor, eu fiquei só. Conversa. Elias sai da caverna. O Senhor ainda não estava encarnado, ele falou com Deus naquela época. Então, consequentemente, o Senhor disse: tem mais 7.000. Não é pouca gente não, que não se dobraram diante de Baal, assim como você também não se dobrou. A igreja é uma instituição que ela tem que estar aberta para receber todo tipo de pessoa, independente da classe social, independente da religião, porque nós estamos aqui para pregar a palavra e o amor de Deus. E o que a palavra não fizer, nós não podemos fazer. Se você encontrar neste lugar qualquer desamor, pode ter certeza que isso não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com a palavra, nem tem a ver com o que o pastor André vive e ensina. Deus estabelece autoridades, mas Ele nunca deu ao homem autoritarismo. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, de repente, meu pastor, chega Esaú em um momento secreto e ele diz: eu quero que você receba os meus homens, eu quero andar contigo. Ele foi para andar com Jacó. Jacó disse: é muita gente com você e comigo. Ô meu irmão, o que eu precisava de você eu já tive. A graça, o perdão, a reconciliação. Vai em paz. O terceiro princípio que eu quero que você carregue é que existem encontros na nossa vida que marcam a nossa história. Talvez nesses dias você precise encontrar alguém, ou precisa ter uma particularidade com Deus, ou precisa fazer um voto ao Senhor. Se você quer viver o que você nunca viveu, eu sempre falo isso: faça o que você nunca fez. Saia da redoma de vidro, saia da zona de conforto, saia do círculo e comece a romper em fé. Aqueles que entraram na galeria dos heróis da fé não entraram pela sua força, entraram porque na fragilidade do seu caráter eles confiaram e creram no Senhor. Ninguém é alguma coisa porque tem demais, é porque Deus estabelece, é porque Deus dá. Somos improváveis, somos limitados, mas temos um Deus grande, infinito, bondoso, imutável, alfa, ômega, princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, leão e cordeiro, aquele que se assenta no alto e sublime trono, mas também habita dentro de nós. Se você crê, aplauda lindamente ao Senhor. Eita Deus! Então não tenha medo.
Eu quero deixar o último princípio aqui. Mano, Zé Queiroz e todos os meus amados, Adriana, irmã Cláudia, Jacó esperava uma vingança. O que ele teve foi uma reconciliação. Segure a sua ansiedade. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele está tão sofrido, que muitas vezes ele passou por tantas coisas ruins, que ele só espera o pior. Quando dizem assim, eu quero falar com você, é desgraça. Quando um dia eu disse e pedi para falar com a autoridade, ele disse: pois não, pastor André, o que é que você deseja? Eu falei: na verdade nada. Se o senhor me permitisse, só vim aqui para orar pelo senhor e pela sua família, e para agradecer a bênção que você é na nossa cidade. Mas tanta gente vem aqui me pedir alguma coisa. Eu falei: não, meu único pedido é a autorização para que eu ore por você. Mas é claro, nem evangélico ele era, chama o pessoal. Não é maravilhoso, prefeito? Não é maravilhoso alguém chegar lá e dizer: eu vim orar por você e pela sua casa. Eu tenho abençoado essa cidade. Eu sou filho de Caruaru. Eu abençoo o atual prefeito, eu abençoo os candidatos. Eu oro e sei que Deus vai ocupar no lugar que Ele quer cada um deles. E a nossa missão é a de servir a população. Um presidente de uma igreja, ele não está na posição que está porque ele é o melhor, porque ele é o bambambam. Eu sou tão servo quanto vocês, sou tão improvável quanto vocês, mas Deus me escolheu. A única coisa que difere é que Deus, pela sua graça, me usa para te inspirar a viver a palavra e a viver os princípios. Você está sofrendo por um cartão, por uma provisão que você espera que chegue. E é interessante que muitas vezes a gente sofre quando vem no dia o Senhor manda a provisão. Como a Adriana contou o testemunho, Deus moveu o coração dela em uma necessidade para que ela ofertasse 2.000, porque a gente precisava. Eu falo isso porque ela contou detalhes aqui em relação a cobrirmos o aluguel deste lugar, que é um grande desafio, tantas coisas. E de repente, no outro dia, uma pessoa que devia a ela, que ela nem lembrava, disse: eu tenho um dinheiro para te dar. Ela esqueceu essa dívida, e eram 12.000 reais, 5 vezes mais o que ela havia apresentado ao Senhor. Ela deu 2 e ela ganhou 10, porque ela recebeu 12. Amém? Quando foi na última quarta-feira, eu chamei 3 irmãos, não porque eu tenho um dinheiro. Ali atrás o pastor Gledson viu, e eu dei 3 camisas. Eu falei: não é sobre valor, não é sobre dinheiro, é sobre amor. Lembra disso, pastor Gledson? Lembra disso, pastor Everton? Fiz com você. É sobre amor. Dei um sapato ao pastor Gledson, que quando eu vejo ele usando, eu fico feliz. Irmãos, quando eu cheguei ali na porta, uma irmã diaconisa, ela disse, sem saber de nada, porque eu dei no gabinete, um presente para você. Foi você, princesa. E a irmã Josiane me deu uma camisa. Não nem pediu para citar. O que eu plantei na vida dos meninos, eu colhi. Eu dei lá atrás com a mão direita, assim que a esquerda veja, e não contei para a igreja. Estou testemunhando que os céus não deixam passar. Tudo que você faz aqui de bom ou de ruim, você vai colher, independente do tempo. Pode se passar 5 anos, 10 anos, demorou muito. Olha, só o tempo de Lia e Rebeca para eles se casar foram 14 anos. Já tinham filhos. Vamos botar de 20 anos para lá, e olhe lá, 30 anos. Mas houve o reencontro. Então existem encontros que são divisores de águas. Eu
que eu quero dizer e deixar para você nesta noite é: não se precipite, não mentalize, não absorva o pior, porque mesmo que você imagine que tudo converge para o pior, o melhor de Deus está por vir.